Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós terminamos a terceira fase, portanto, da ordem de a igreja tornar gloriosa. Então, ao longo do tempo, sobre o caráter, a identidade, a personalidade em Cristo, sobre a morte do homem adâmico, a herança, ser co-herdeiro. Então, são mensagens que foi se estendendo na ordem de Deus, na visão do campo de trigo que estava puro. Foi pregado também as várias formas que o trigo é contaminado e como que mantém-se íntegro. Então, assim é a visão. Agora é um tempo para colheita, para ir adiante, para ministrar mais ainda a ordem da igreja tornar gloriosa. Essa etapa agora é a semente germinando para colheita. Então nós vamos agora ter nova etapa e nós vamos trazer agora a mensagem, alguns dias até na primeira Santa Ceia do ano, que é domingo que vem já, a etapa dos degraus da fé. Então essa passagem Deus já mostrou há muito tempo, foi escrito até um rascunho de um livro, mas aí foi paralisado devido às perseguições sobre a igreja tornar gloriosa, mas agora ele terminou e ele está aprofundado para a próxima edição. Então nós vamos já trazer as revelações que Deus deu e logo esse livro será editado. Então é a mensagem que vai ser sequencial agora nessa primeira fase do ano, e aí completaremos domingo com a grande Santa Ceia. Um resumo da visão mais aprofundada dos degraus de fé. Então o texto que vamos ler, se você tem a Bíblia, o texto então que nós vamos ler, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 5, que é a leitura que vai ser feita nesta manhã e ao longo da semana. Então vamos utilizar aqui a Bíblia Jerusalém para a leitura dessa passagem, a qual ela tem sido aprofundada na revelação de Deus, como igreja que vai tornando gloriosa. É chamado agora o período que a semente está germinando para a colheita. Então vamos ler segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Diz o seguinte: e vós que também seguem a Jesus, também vós, pondo nisso mesmo os preceitos que Cristo deixou, com todo o vosso cuidado em servir a Deus, acrescentai à vossa fé em Cristo que recebeste e creste nele. Sobre esta fé acrescentai a bondade, em outras traduções, a virtude. E após viver na bondade, em virtude, sobre então esse outro degrau, acrescente o conhecimento de Deus, ou virá o conhecimento mais profundo de Deus. E o conhecimento, ou a ciência em Deus, ou o conhecimento, levará a ter grande temperança, ou controle das coisas, e não vão te afetar mais. A essa temperança lhe trará muita paciência, e sobre a paciência, ou seja, nada vai te desesperar, mas saberá o tempo de Deus em tudo que vai ocorrer, e sobre isso tornará uma pessoa piedosa, que se colocará no lugar dos outros, e na piedade vai desenvolver o amor ágape, o amor fraternal, o amor de Deus, que levará o amor que agrada a Deus, que é o próprio Deus. Então nós lemos aqui em 3 traduções. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, há muito pregado sobre a igreja tornar gloriosa, que é todos ser semelhança de Cristo. Isso não é utopia nem invenção, é ordem de Deus. Sempre você volte lá em Romanos 8, 29. Deus predestinou, antes de nascermos ele já predestinou que ele fosse o primogênito, primeiro entre muitos irmãos.
Então ele predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus. E como já foi falado da metamorfose, 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, dia a dia somos transformados à semelhança do Senhor. Então sempre esta é a base da visão tornar a igreja gloriosa, na visão que o campo de trigo tornava pessoas e o trigo puro. Então assim Deus foi falando da igreja tornar gloriosa. Então ele não faz nada sem antes mostrar. Então ele está falando, mostrando e nos levando a depender do seu espírito, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. A única maneira de você realmente deixar o Espírito Santo atuar é você decretar a sua morte, como está em Coríntios 15, vivo cada dia a minha morte. Na tradução Jerusalém, Paulo orava para morrer. A igreja gloriosa faz isso. As demais igrejas não gostam de orar para morrer, que é manter o homem adâmico ainda e as bênçãos da vida. Então fica a raça adâmica ainda com caráter caído, querendo as bênçãos de Deus. Então com o tempo a pessoa vai ficando ainda no sistema mundano, mas quando ora para morrer o homem adâmico, o Espírito de Deus prevalecerá. Então aí vai voltar a ser espiritual. Romanos 8:1. Quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas no Espírito, não há mais condenação. Então com essas bases é que o altar se prepara, vai tornando a semelhança de Cristo para ter avivamento. Mas em certa etapa Deus mostrava sempre uma escada. Então já foi falado anteriormente, mas quando começou a falar muito dos degraus da fé, houve muito ataque contrário à visão para não ir adiante, como já explicamos, que Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Então quando tem ataque, é porque a palavra de Deus está sendo pregada, mas o inimigo não quer, o ser humano não quer o que Deus determina, o ser humano quer manter a raça adâmica. Mas Jesus veio trazer espada, e não paz, mas paz interior, mas espada, porque vai entrar em choque mesmo com o sistema mundano e maligno. Por isso que tem 7 maneiras de pregar o Evangelho, 6 contaminada e 1 segundo Deus. Filipenses 1,15, prega por comércio, por contenda, por fingimento, por porfia, por emulação. Jesus está sendo pregado, tanto para condenação como para salvação. A pessoa pode estar pregando para o comércio, falando de Jesus o Salvador, mas um dia ele vai ver, e quem ouviu vai ver que se condenou, porque ele já sabia que Jesus mandou pregar segundo a mente dele. Então o Evangelho vai tanto condenar como salvar, mas trará salvação se fizer a vontade do Pai, é ser mudado, transformado pelo Espírito Santo. Então a igreja tornar santa e gloriosa. Mas em certa etapa Deus mostrou então escada. Então com o tempo fomos vendo na revelação de Deus que na realidade a escada é como Jacó viu uma escada também, da terra para o céu. Anjos subiam e desciam para o ministério de Deus ser feito na terra. Mas o principal da escada é os níveis que nós devemos subir para alcançar o amor ágape, que é o próprio Deus. Como está em João, Deus é o próprio amor. Então veja bem que Pedro declara: amados, diligentemente sobre a vossa fé em Cristo, também sobre a fé em Jesus. Se você ler no verso anterior, para que ficamos participantes da natureza de Deus. Veja bem, fiqueis participantes da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há nesse mundo, aos desejos pecaminosos que a raça adâmica é atraída. Então, para ter a natureza de Deus sobre a fé em Cristo, a fidelidade, a fé, então suba o outro degrau, porque não basta só falar eu tenho fé, Jesus é meu Salvador, eu creio, mas sobre o primeiro degrau você deve subir o segundo degrau. Sobre a fé acrescentai a bondade ou a virtude. Então a vida cristã são degraus que vão subindo até chegar na natureza de Deus, que é o próprio amor ágape.
mas há uma escada a ser subida. Então, por que muitas pessoas só ficam na fé? Eu creio, Jesus cura, Ele é aquele que me dá vitória, eu vou orar, o apóstolo vai orar, vou crer, Deus vai dar vitória, porque é o primeiro degrau. Mas se ficar só nesse primeiro degrau, não vai alcançar a natureza de Deus. Vai ter fé, mas o plano de Deus é esse, que alcancemos a participação da natureza divina e saímos aí da corrupção da carne, da raça adâmica, e venhamos agradar a Deus. Então, o que Pedro recebeu e a informação do Espírito de Deus para os degraus ser subido na escada? Então, sobre a fé, acrescentai a virtude, a bondade. É igual você subir uma escada de um andar para outro, uma escada de um trabalhador que sobe para trocar uma lâmpada. O que faz para subir um degrau? Então a pessoa está no primeiro degrau, logicamente ele tem que esforçar a sua perna e segurar as mãos e subir, e ainda a segurança manda pôr cinto de segurança, se for uma escada de trabalhador, e numa escada de edifício tem o corrimão para a pessoa segurar com segurança. Então veja bem, tudo isso é princípio espiritual. Se a pessoa então não tiver firmado na fé mesmo, firme, nada abala ele mais, ele tem Jesus e crê, nada vai tirar ele mais da visão de Deus, que Jesus é o Senhor, o Salvador, então o Espírito de Deus poderá levar ele ao segundo degrau. Mas a pessoa que vai subir uma escada, ele já põe a mão ali no corrimão de segurança, ou o trabalhador ele já amarra o cinto para ir subindo os degraus. Então a segurança indica o quê? De você, além de não se abalar por mais nada, não voltar atrás, você tem que estar seguro que a promessa, a palavra de Deus é a verdade, não pode ter dúvida alguma, senão não sobe os degraus da fé. Então muitas vezes a pessoa fala, eu creio, Jesus é o Senhor, o Salvador, mas a pessoa começa com muitas indagações, mas será que vai ocorrer isso na minha vida? Será que Deus tem promessa? Será que vai ocorrer mesmo a volta de Cristo? Será que Deus me chamou mesmo? Então ele vai continuar sempre no primeiro degrau, e aí a pessoa vai ficar sempre dependendo de alguém orar. O apóstolo, o bispo, missionário, é o que ocorre com as igrejas. As pessoas estão sempre dependendo de alguém, estão inseguros, não têm confiança que Jesus os chamou para ter a natureza de Deus, para ser semelhança de Cristo. Então muitas vezes não sai do primeiro degrau, aí fica só fazendo as mesmas campanhas, sacrifício, a mesma coisa, é o mesmo ano, a mesma campanha, é o mesmo pedido, e vive a vida e busca a Deus só para as coisas da terra, porque não sai do primeiro nível da escada da fé, ou da escada espiritual. A primeira fase é a fé em Cristo, mas sobre a fé acrescentai diligentemente, com cuidado, a bondade. Então o que é uma pessoa que vai tornando bondoso? Então bondoso é a virtude. Virtude é ligada ao poder do Espírito de Deus. Então veja bem, o Espírito de Deus começa a realmente dominar a pessoa no momento em que ele tem a fé e ele está seguro que a palavra de Deus é verdade, que ele tem que esforçar, que é levantar as pernas para subir os degraus, é o esforço de andar na fé para vir a virtude. Então a virtude é o poder do Espírito de Deus dominando, a pessoa está tornando bondoso, ele agindo como Cristo agiria. Então por isso que muitas vezes a visão de tornar a igreja gloriosa, ela barra já no primeiro degrau, porque a pessoa passa a ter fé, crer, mas uma fé dependente dos outros orar, de querer que Deus opere, de fazer só votos de campanha para Deus atuar, mas ele não segue adiante, porque para subir os degraus é diligência, e tem que estar seguro, esforçar e saber que há uma sequência adiante para agradar a Deus, para ter a natureza de Deus, porque na realidade as igrejas pregam, não, vamos fazer campanha para o ano, começar bem, para o casamento, para a família,
vamos abrir reuniões familiares para falar mais de Jesus para outras pessoas. Mas esse é o princípio básico do primeiro degrau. Mas na realidade, a igreja tem que ser focada em alcançar aqui, participar da natureza de Deus, para largar as corrupção, as concupiscências e adiante, e alcançar o amor ágape, que é o último degrau da fé. Esse é o objetivo de sempre a igreja alcançar. É o que ocorria na igreja dos apóstolos. Além de ganhar alma, além de fazer a obra de Deus, mas o objetivo era sempre chegar na natureza de Deus em nós, o aperfeiçoamento, e adiante. Mas se não subir os degraus, isso não vai alcançar. Igual você quer subir num prédio no 10º andar, mas você está lá no primeiro, fala, não, tem medo de escada, não, eu vou cansar as pernas, não, eu sinto tonteira me segurando o corrimão, e não tem elevador para subir. Você vai ficar lá no primeiro nível, não vai subir os degraus. Mas se você falar, vou esforçar, mesmo que dói as pernas, vou segurar no corrimão e seguro que eu vou alcançar. A pessoa chega lá em cima ofegante, mas ele chega, porque ele usou os princípios: esforço, quer subir a escada, segurança para não escorregar, segurando o corrimão, igual uma pessoa trabalhadora. Ele vai subir na escada, ele põe o cinto de segurança, as pernas podem até doer de subir muitos degraus, mas ele vai seguro, ele vai com segurança, esforçando, e chega lá no alto, porque subiu o degrau. Então a vida cristã, ela precisa disso: convicção total em Deus, segurança da palavra, esforço e sair de cada nível para alcançar a natureza de Deus. Se você ficar só no primeiro nível, é fé, crê, espera em Deus, mas você vai ficar ainda dependente de muitas pessoas para receber a bênção, e não vai adiante, e vai ficar no primeiro nível. E Deus não quer um povo no primeiro nível, Ele quer que alcance o amor ágape, a natureza de Deus, a igreja prosseguir na fé. Então nessa etapa agora nós vamos aprofundar como que estamos, e qual nível que estamos, como sair mesmo dos níveis e o que fazer para não ficar só num patamar, mas ir adiante. Então veja que Pedro declara, diligentemente. O que é diligência? Com cuidado, dia a dia, aperfeiçoando, com carinho. Então a pessoa se converte, tem Jesus, ele serve a Deus, passa 1 ano, 5, ou passa anos, ele está na fé. Mas se ele não tornar diligente, todo dia cuidado, todo dia o melhor, aprofundando, e total segurança na palavra, crendo que a palavra é verdadeira, e esforçar, esse esforço de levantar as pernas para subir um degrau, é muito interessante no mundo espiritual. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, que sobe uma escada, uma escadaria, ele gasta energia, ele gasta esforço. Então veja bem, para levantar as pernas para subir um degrau, então o cérebro manda a perna levantar, uma perna, outra, e faz o esforço, e a pessoa anda. Então no mundo espiritual é dessa maneira, é o Espírito de Deus começando a nos controlar. Então a carne quer uma coisa, o mundo quer outra coisa, a pessoa na sua casa quer outra coisa, mas você fala, Senhor, eu já estou sobre a fé em Cristo, agora o Espírito de Deus tem que me controlar, controle da minha vida, fazer a vontade do Pai, e com diligência, confiado na palavra, e com certeza a primeira coisa que o Espírito de Deus vai te fazer após ter fé em Jesus é a bondade, é a virtude. Então a bondade é você começar também a dedicar pelas pessoas, a bondade, ser bondoso, estar dedicado às pessoas, dedicado à obra de Deus, dedicado ao Evangelho. Virtude, bondade é o mesmo sinônimo. Então se o segundo degrau não está ocorrendo isso, então está no primeiro degrau ainda, porque a segunda fase é a bondade, é a pessoa ser bondoso, dedicar, dar o tempo pela casa de Deus, pelo próximo, pela igreja, o seu trabalho, suas atividades, focar
para investir no Evangelho, não como cobrança de bênção, mas ser bondoso. Senhor, agora tenho a fé, vou esforçar, vou subir mais um degrau, cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus vai me ajudar a agradar a Deus e vou fazer o melhor já para as pessoas. Bondoso. Pessoa boa é a pessoa que faz algo e não quer nada em troca, é a pessoa que dedica a alguém e não precisa receber o muito obrigado, porque tem pessoa que faz e quer saber o que eu vou ganhar, eu mereço alguma coisa e eu quero algo na minha vida. Então muitas vezes não sobe o segundo degrau. Isso está ocorrendo com muitos cristãos, e a maioria das igrejas fica só no primeiro degrau. Aí fica aquela dependência, vou ficar ali porque é o homem de Deus. Não, ali tem apóstolo, ali tem missionário, ali tem profeta. Mas não é para ficar assim, é para todos alcançar a natureza divina, que é o amor ágape. Então nós vamos agora aprofundar ao longo dessa semana até na Santa Ceia todos esses degraus da fé e orar para ver que nível que nós estamos, se ainda está no segundo ou no primeiro, ou estamos adiante, porque é nisso que você vai ver que as almas vão sendo ganhas, porque o amor de Deus atrai as almas, as vidas, o amor de Deus traz ele pessoalmente, a glória do Pai vem, o amor de Deus vence tudo, o amor de Deus muda a história. Então esse é o princípio da igreja que vai colhendo almas, ela vai subindo degraus, ela vai passando de patamar a patamar, e você vai vendo bênçãos que vão sendo alcançadas, porque tem pessoa que vai ser alcançado na sua bondade, que Deus vai te dando na sua mudança, ou pela sua fé, mas tem pessoa que vai precisar que alguém esteja com grande conhecimento, ou a palavra viva de Deus para se liberar naquela hora. Tem pessoa que vai ser alcançado se você estiver muito temperante, cheio de paciência, para romper lá a maldição. Então cada nível da escada é níveis que atrai almas para Deus, mas só o primeiro nível é limitado. Então você pode ver que os apóstolos, bispos estão pregando, e pregamos também. Muitos estão nas igrejas, mas só naquela dependência de necessidade, mas nem todos são alcançados. Você pode ver que tem 600 igrejas em Uberlândia, e não ganhou toda a cidade, que é quase 800 mil habitantes, mal chega a 20% de crente na cidade. Muitos tentam aumentar, mas não passa disso, porque estamos só no nível da fé. Então vai alcançar só aqueles que vão crer para a necessidade. Mas se a igreja subir o segundo degrau, tornar uma igreja de virtude, já vai alcançar mais pessoas, porque tem pessoa que precisa ser tocado pela bondade de alguém. Você está vendo alguém sofrendo, um vizinho, um parente, e você recebe de Deus uma revelação, e Deus fala: meu filho, bate naquela casa lá, que já está lá uma pessoa te esperando. É a bondade, a virtude. E você chega lá: Deus me mandou aqui. E você fala do amor de Deus, prega, e a pessoa fala: bem que eu estava esperando alguém mesmo, e a pessoa converte. Veja bem, isso ocorreu com o apóstolo Pedro, com o centurião Cornélio. Veja bem, ele era uma pessoa que era soldado da Itália, romano. Ele não sabia do evangelho, não sabia da salvação, ninguém pregou para ele. Mas aí Jesus fala: Pedro, não torne impuro que eu purifiquei. E então Pedro é levado à casa de Cornélio, e Cornélio quer saber da verdade. Aparece até um anjo, fala: vai lá e manda chamar Pedro, que vai te falar a palavra. Então veja bem, não foi numa igreja que ele converteu, não foi porque ele tinha necessidade, mas porque era uma pessoa bondoso, virtude, e Pedro teve que ir lá falar para ele. Então tem muitas pessoas que vão se converter se a igreja aumentar o nível. Do jeito que está, é só comércio e só exploração da fé, ou as pessoas vão nas igrejas por causa da necessidade mesmo. Aquele lá deu testemunho, aquele apóstolo é poderoso, aquele bispo lá apareceu agora, é muito poderoso, veio agora uma profeta.
Então é o primeiro nível, mas vai ficar nesse nível, porque no primeiro nível posso ser enganado, lubridiado, pode pregar Jesus, não é falado, Filipenses 1,15, várias maneiras de pregar o evangelho, mas geralmente a igreja que está contaminada, ela não vai subir os degraus da fé, ela vai ficar sempre ali pregando para o comércio, para o contenda, para o fingimento, para o vanglória ou para o porfia. Mas a igreja que torna gloriosa, ela vai pregar a fé, mas ela vai falar agora diligentemente, vamos subir o degrau, porque temos que alcançar a natureza de Deus. E a igreja tornando bondosa, paciente, você vai ver que vai aumentando os grandes níveis de bênção. Uma das grandes coisas que ocorreu na igreja primitiva foi que eles alcançou um nível de piedade, porque transtornou o mundo, até o Império Romano ruiu, e multidões se converteram. Todo avivamento que nós já estudamos, e alcançou muitas pessoas, não foi só porque fez cura, milagre, e creu, mas porque a igreja alcançou um nível de grande piedade, que até o pecador que passava longe, caía no chão chorando, pedindo misericórdia, porque a unção tende a aumentar. Então durante essa semana nós vamos aprofundar nos degraus de fé, que é o livro que já está praticamente pronto, aprofundado. Ele foi parado um tempo devido às perseguições no que havíamos sofrido de pregar a igreja gloriosa, mas já está tudo pronto. Agora vamos aprofundar e você vai ver que se você está no caráter, na identidade, no amor de Cristo, você vai subir os degraus rápido, não vai ficar só no primeiro nível, porque a pessoa que tem a fé, o Espírito Santo vai levar ele à bondade. Por isso que fala caráter, identidade, personalidade, o altar preparado, que a pessoa, o Espírito de Deus já vai falar: meu filho, tu está preparado, bate nessa porta, já fala com a pessoa que está lá dentro. Você vai ver que Deus vai te mostrar coisas impressionantes. Você vai ganhar alma que antes nem percebia que podia ganhar, e vai aumentando cada vez mais. O primeiro nível é a fé, a necessidade das pessoas, que já está até congestionado de tantas pessoas que só falam a mesma coisa. E tem pessoas que falam: isso aí também faz na minha igreja, não, também faz lá no espiritismo, não, isso aí também faz lá no catolicismo. O primeiro nível de sinal pode ser enganoso, mas o inimigo não tem jeito de ser bondoso, o inimigo não tem jeito de ser piedoso. Então o nível de alcance de alma é subir os degraus de fé, que é a visão que vamos pregar agora nessa fase ao longo do tempo, que é a colheita de almas, ou ganhar alma, ou ir atrás de vidas e mudar a história, o mais vil pecador converter. Então essa é a introdução ao longo do dia de hoje, agora e à noite vai ser o período introdutório. À noite nós já vamos passar para outro nível, vamos chegar até domingo na Santa Ceia com a visão bem clara, como que o Espírito de Deus quer nos ajudar, como subir uma escada com segurança, levar as vidas para Cristo. Então essa é mais uma etapa profética, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos então orar. Nós vamos clamar a Deus para subir mesmo os princípios da fé, alcançar a natureza de Deus, a alma sendo alcançada, não ficar só no nível de fé inicial, mas cumprir o que a palavra manda. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo mais uma etapa da igreja que torna gloriosa. Pai, esses anos, essa terceira etapa que passou, como Tu falou, seria árduo, seria algo, ó Pai, que seria mesmo a espada que Jesus declarou, que Ele veio trazer espada e não paz, porque anunciar a verdade do Pai entra em choque com as igrejas, com as pessoas, com o sistema mundano, até com a família, porque Jesus falou que agora estarão divididos 3 numa casa, e até, ó Pai, numa nação, numa cidade, porque o Evangelho de Cristo, ele confronta o sistema mundano, a filosofia humana, e muitas igrejas entram até em choque, porque o trigo se contaminou em muitos locais. Por isso que muitos pregam por comércio, por contenda, por fingimento, por vanglória, mas devemos pregar segundo o amor de Cristo. Jesus é anunciado,
mas se tiver contaminado, vai trazer a condenação. Tenha misericórdia, ó Pai, abençoa a esta manhã profética que inicia mais uma fase da Igreja Gloriosa, e à noite, ao longo da semana da primeira Santa Ceia deste ano, que é a Santa Ceia de alcançar a natureza divina, subir nos degraus de fé, com a ajuda do Espírito de Deus. Pai amado, cada patamar da escada leva a alcançar mais vida, leva a alcançar mais vitória, mais e mais o plano de Deus vai se realizando. Senhor Deus, opere grandissimamente nesta manhã, ó Pai, nos perdoa de todo mal, todo pecado, de todo engano, nos perdoa e nos purifica, nos ajuda a andar em santidade, nos ajuda a entender, ó Pai, que o primeiro degrau é crer, é a fé, é ter a salvação em Cristo, mas nós devemos ir adiante, e o primeiro degrau é muitas vezes pela necessidade, pelo sofrimento, ou muitas vezes para sair do problema, se aceita o Evangelho, mas nós devemos saber que devemos segurar o corrimão da escada, levantar as pernas, e crer e subir mais um degrau. Como um trabalhador sobe uma escada, assim é o cristão, ele deve ir adiante a alcançar a natureza divina, e cada etapa que sobe alcança mais alma, mais vida, e vai ocorrendo colheita, avivamento. Mas para subir escada tem que ter a visão em Cristo. Por isso muitos só ficam na fé, nas mesmas campanhas, nos mesmos propósitos, na dependência do homem, e muitas vezes ainda estão enganados. Tenha misericórdia, Pai, que a igreja torne gloriosa. Abençoa esta grande semana, a primeira semana, Pai, que já abrimos, e a primeira grande Santa Ceia, que é já esta campanha, alcançando a natureza celestial, alcançando o amor ágape, alcançando o propósito de Deus. Louvado o nome de Jesus, nos purifica de todo mal, todo pecado, de toda carnalidade. Quem tem Jesus não anda mais na carne, mas no Espírito, não há mais condenação. Liglage bacitário, licor e asseblar, rior de cor de candeclárias, sadalastor e asseblar. Espírito de Deus, envolva a todos, que todos possam fazer essa semana inteira os degraus de fé, Senhor, preparando para a primeira Santa Ceia, intitulada tornando em nós a natureza divina. Aleluia, soblage claro, riaça blar, livrando a corrupção que há no mundo da carne, subindo os degraus da fé. Rajotola, alessá, quiriata conde cansuflário. Opere, ó Pai, grandissimamente nesta manhã. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, Pai. Ao longo do tempo tem sido liberadas visões que tu mostraste, ó Pai, da igreja tornar santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Tu não pode fazer nada sem se revelar, e foi pregado, mostrado, anunciado. A palavra tem sido dada, Pai, no que tu mostraste, ainda que fomos rejeitados, ó Pai, desprezado, mas tu mandou ir adiante, porque tu mesmo já havia alertado que isto ocorreria. Tu vem trazer espada e não paz, mas a palavra prevaleceria, a igreja tornar gloriosa para o dia do Senhor que se aproxima. Bendito o nome de Jesus. Aviva mesmo o teu povo, opere nesta manhã profética. Haja sole claro, andesote blacidar, confirma tão grande avivamento sobre todos os presentes. Está consagrado esta primeira semana a ti, a Deus, desse mês, ó Pai. Ricas e copiosas vitórias em todo este mês, esta primeira grande Santa Ceia domingo, vitórias abundantes, tremenda e santa, subindo os degraus de fé, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor em minha alma para sempre. Bendirei, bendirei em minha alma para sempre. Bendirei. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.